Eu queria discutir 4 pontos com você essa noite, para que ficasse no nosso coração por esses dias. Jesus, ele sai da multiplicação dos pães e dos peixes, e as multidões queriam fazer dele naquele momento rei. Mas o reino do nosso Senhor não é terreno, ele é eterno. Então naquele momento, ele se reúne com os discípulos e os destina para Cafarnaum, uma parada em Betsaida. E quando o barco estava se dirigindo para o meio das águas, mais ou menos 4 quilômetros adentro, em meio a uma bacia, começa a vir a tempestade sobre o barco. As ondas começam a castigar o barco, como nós lemos, a fustigar o barco e a amedrontar a eles. E daqui a pouquinho, mais lá na frente, no texto de João, que a gente vai trabalhar em paralelo, a gente entende algumas nuances do que Jesus quer dizer para nós através dessa palavra. O primeiro ponto que eu quero, nessa noite, dividir com o seu coração, é que muitas das vezes, nas dificuldades que nós enfrentamos, e eles estavam enfrentando uma dificuldade tremenda ali, porque Jesus não estava no barco, Jesus estava longe, Jesus estava no monte, retirado, orando só, como nós vimos. Naquele momento que eles estavam na tempestade, e Pedro toma coragem de falar para o mestre, para ir ter com ele, segundos antes, quando eles avistam o Senhor Jesus, eles dizem que é um fantasma, talvez um demônio, em outras tradições, um vulto, e eles são tomados pelo medo. Quando nós passamos por situações adversas nas nossas vidas e vivemos um momento assim, o que nos afugenta no primeiro momento, o que nos faz temer, não é a realidade dos fatos, mas sim o que nossa imaginação quer que a gente entenda, o que o nosso subconsciente quer que a gente entenda, o que a mídia dispõe para nós entendermos, e a gente acaba encarando o próprio Senhor Jesus como um fantasma. A gente não consegue olhar a realidade. Naquele momento, eles passam por isso, e na versão de Mateus, Jesus logo se apresenta. O pastor Humberto falou aqui na quarta-feira que vai ter muita gente, infelizmente, que vai sair disso com o psicológico muito abalado, que vai sair disso precisando de tratamento psicológico. Que você não seja um desses, meu irmão. Que você não leve a sua imaginação a olhar, para não olhar a realidade, para não ver aquilo que o Senhor Jesus quer que você enxergue no meio da tempestade. Nós sofremos por isso, porque imaginamos fantasmas no meio de situações que são literais. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que quando Pedro toma essa coragem, ele fala: Jesus, se é o Senhor, manda ir ter contigo. Ele vai. Ele começa a andar sobre as águas, ali praticando o mesmo milagre com a permissão do Senhor Jesus. E ele começa a andar, mas em determinado momento, Pedro, talvez sentindo um pouco das ondas batendo na sua perna, o vento batendo forte no seu braço ainda, ele tira o foco de onde ele deveria estar olhando, para quem ele deveria estar olhando, e olha para o caos. Ele olha para o caos que está à sua esquerda, à sua direita, à frente, atrás. Ele começa a olhar para tudo isso e começa a afundar. E aí Jesus mostra para a gente que às vezes a gente não afunda porque a gente olha só para o caos. A gente afunda porque a gente deixa de olhar para Ele. Porque ainda que haja o caos, os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. Ainda que as ondas encapeladas atinjam o nosso ser, a nossa casa, a nossa saúde, o trabalho, tudo que está por vir, os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. É isso que Ele nos ensina aqui, antes de prontamente dar a mão a Pedro e tirar Pedro dali. Nós vivemos dias assim, nós vivemos dias que
nós somos levados a olhar para um lado, levados a olhar para o outro lado, e sequer termos perspectiva de tempo, mas os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. Essa é a única maneira de olhar para o caos e enxergar a importância que ele tem, mas não desanimar e não afundar no meio de tanta coisa que vem sobre a nossa vida hoje. O terceiro ponto, e aí a história começa a ficar interessante, é que a palavra diz que Jesus estava no monte orando só, mas as versões de Marcos e João vão dizer que ele olhava para os discípulos e ele sabia, ele via onde os discípulos estavam. E aí, irmão, eu não sei se uma distância de 10 quilômetros ele estava olhando com os olhos dele, humanos igual são os meus e os seus, ou se ele estava olhando com o olhar de Deus, que é tudo ver. Mas o fato é que a palavra diz que ele estava vendo os discípulos passar por aquela dificuldade no meio do barco, no meio daquelas águas, mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros para dentro, de 3 a 6 quilômetros mais ou menos. E ele via, e os discípulos já estavam ali algumas horas, cerca de 5 a 6 horas, depois de ter estado com Jesus, depois de Jesus ter falado, vão para Cafarnaum, mas antes, parem em Betsaida. E eles, naquele tempo ali, eles se dão conta de que Jesus ainda não chegou conforme combinado. E isso começou a bater no coração deles, eu imagino, já passando ali mais ou menos umas 3 ou 4 horas de tempestade, quando que Jesus ia intervir? Em qual momento que o Senhor Jesus ia parar e dar atenção à oração, ao clamor e ao pedido deles por socorro no meio daquela tempestade? Mas o Senhor Jesus, ele só se manifesta quando é oportuno ele se manifestar. Ele só se manifesta quando no meio das tribulações, das provações, daquilo que nós temos que passar, nós já adquirimos aquilo que ele quer acrescentar à nossa vida espiritual. Ele não vai se manifestar, meu irmão, independente do tempo que você esteja orando, do que você esteja pedindo, no momento que a gente acha conveniente, porque por nós, a gente gostaria que orasse e o Senhor atendesse imediatamente, mas às vezes não é assim. Às vezes a gente ora e Ele quer trabalhar em nós a confiança, a maturidade e a esperança. Às vezes o tempo são 6 horas no mar, ou 30 anos orando por um filho. Às vezes o tempo é o tempo de uma quarentena. Às vezes o tempo é o tempo que nós temos que orar para ser mais maduros, para evoluir como filhos de Deus em esperança e fé. Mas o interessante dessa palavra é que ela nos mostra que Jesus estava vendo o clamor deles naquele barco. E o segundo aspecto desse mesmo ponto é que às vezes parece que o Senhor não está nos vendo, mas nada foge ao controle das mãos do Senhor. E tudo que hoje nós estamos passando, Ele está olhando, está nos vendo, mesmo que ainda pareça distante, que Ele não esteja nos ouvindo. Ele está nos vendo. Ele está te contemplando. Ele nesse momento sabe o que você está passando. Se você está chorando em casa com uma dificuldade financeira, por tudo que nós estamos sendo acometidos nesse dia, Ele sabe que você está chorando porque talvez você não tenha o que pagar na semana que vem as contas para honrar a sua vida financeira. Ele sabe que você pode estar chorando nesse momento de dificuldade, de saúde debilitada, de medo, mas Ele está te vendo. Não esqueça disso, meu irmão. Ainda que pareça distante, ainda que você ache que você está clamando e Ele não está te ouvindo, Ele está te vendo, e no momento oportuno Ele se manifestará em seu favor para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nós temos que passar adquirindo isso, confiança, maturidade, esperança e fé. E o quarto ponto, e aí vem a cereja do bolo, e aí vem o ápice dessa história, que eu quero ler com você lá em João,
que quando os discípulos estavam em meio à tempestade, Jesus apareceu. A palavra em João, ela não retrata como Mateus, ela retrata jogando, como nós temos visto nas lições da escola bíblica dominical, a harmonia entre os evangelhos. Ela traça um lado, João traça um lado divino de Jesus nesse momento, porque aí vem o porquê desse milagre, de um dos milagres que caracteriza Jesus como Deus. E esse é o propósito desse milagre, e esse é o propósito do agir, do manifestar de Deus na sua vida: mostrar que Jesus é Deus. E lá em João 16, 20, quando ele entra no barco, ele fala: sou eu, não tem mais. Esse milagre de Jesus andar por cima das águas nos leva a pensar no povo daquela época. Os discípulos eram judeus, e Jesus, ele se manifesta para os judeus, e os judeus, eles só têm a Deus como Senhor, eles não têm outro Deus. E por mais que na primeira vista eles tenham achado que era um fantasma, quando Jesus se apresenta a eles e diga: sou eu, não temais, então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiram. E nesse milagre, Jesus se manifesta para os discípulos, ele não se manifesta para as multidões, porque era importante no trato com os discípulos naquele momento que eles entendessem, acreditassem que Jesus é Deus. E há quem diga e não acredite na verdade que a gente crê, que Jesus, ele conhece o caminho das pedras, e daí que vem essa expressão, o caminho das pedras. Ele tem o caminho das pedras, que ele conseguia andar com pedras muito próximas à superfície, parecia que ele estava andando sobre as águas. Uma outra linha de pensamento daqueles que estudam somente a história é de que, ao olhar a linha do horizonte, como Jesus estava bem longe, parecia que ele estava andando por cima das águas. Mas, meu irmão, a fé não me deixa enganar, e a palavra de Deus me mostra que a maioria daqueles discípulos ali eram pescadores. Então, se tem alguém que sabia o caminho das pedras, eram os discípulos. Naquele momento o barco não bateu em pedra nenhuma. Então nós cremos piamente que ali ele se manifestou como Deus, como Filho de Deus. A tradução, quando ela sai do grego, ela troca o eu sou pelo sou eu. E nesse momento, quando a gente olha um pouco para dentro do livro de João, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá, quando a gente vê Deus se manifestando para Moisés, e Moisés pergunta: o que direi eu? E ele diz: o eu sou te enviou. Então, nesse momento, Jesus se mostra aos discípulos como Deus. Lá em Salmo 107, no livro de Salmo 107, no versículo 27, 28 e 29, 107, 28 e 29, ele diz assim, o salmista: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e os livras das angústias, faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Deus se manifestava assim desde o início dos tempos, meu irmão. Deus se manifesta como Deus que acalma a tempestade há muito tempo. Então Jesus faz isso, esse milagre importante, para mostrar que Ele é Deus e toda a sua divindade. Então ele diz para os discípulos: eu sou, se colocando como Filho de Deus, e realiza um milagre que desafia as leis da física, as leis da gravidade, porque qualquer corpo pesado na água afunda. Eu particularmente tenho medo do mar, porque minha mãe sempre me disse que mar não tem cabelo. Então eu prefiro ficar na espuma da praia. Mas para quem gosta de nadar, sabe que qualquer vacilo no mar pode ser muito ruim para ter sua vida ceifada. E Jesus realiza esse milagre para se mostrar como Deus. E daí por diante, para os discípulos crerem nele como Deus, eles manifestam e glorificam o nome do Senhor e o recebem de bom grado.
no meio da manifestação do milagre de Deus, meu irmão, nós temos que glorificar ao nome do Senhor Jesus, entendendo e mostrando ao mundo que Jesus é Deus, que Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as coisas, e o nome dEle está sobre todo nome. Nesse momento que você está em casa reunido com a sua família, sem poder vir à igreja, talvez sem poder trabalhar, você tem que reconhecer, lembrar e mostrar ao mundo que Jesus é Deus. Esse é o propósito do milagre na minha e na sua vida. Nós temos que sair disso tudo, meus irmãos, reconhecendo, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, mostrando que Ele é Deus. Nós temos que mostrar porque nós não tememos, porque Jesus é Deus. Nós temos confiança e fé porque Jesus é Deus. Nós vamos passar por isso tudo, meu irmão, mostrando, reconhecendo que Jesus é Deus. Nessa noite, na sua reunião familiar, no seu culto doméstico, talvez você esteja tirando o foco de Jesus e olhando para o caos. Isso está fazendo você afundar. Talvez você possa, assim como os discípulos, não acreditar que o Senhor Jesus vai intervir. Talvez você ache que está demorando, você pense que está demorando, mas o Senhor está vendo de longe. E o mais importante nisso tudo, meu irmão, é que ao se manifestar o milagre do Senhor Jesus, o nome dele tem que ser famoso, conhecido, e o medo tem que ficar de lado, por reconhecermos que o Senhor Jesus é Deus, e isso nos basta. E é assim que nós vamos seguir, e é assim que nós vamos sair de onde nós nos encontramos. Essa noite eu quero fazer uma oração com você, com a sua família. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para subir. Nessa noite nós vamos louvar ao nome do Senhor, nós vamos engrandecer ao nome dEle, lembrando que o Senhor Jesus é o Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, Jesus.